Bem-vindos ao Conexão Pod, onde não trazemos o amor de volta, mas colocamos os traumas da vida adulta na roda sim. Somos duas jovens na casa dos 20, em estados diferentes, mas conectadas por histórias, dilemas e, claro, muita conversa. Aqui vamos falar de tudo: vida profissional, relacionamentos, amizades e aquelas crises existenciais que todo mundo finge que não tem. Conexão Pod, dando voz aos dilemas pra gente não surtar sozinhas. Então, aperta o cinto e embarque com a gente nessa. Passageiras, preparar para decolar. Bom dia, boa tarde, boa noite, mulher, tudo bem com você? Eu sou a Rebeca. E eu sou a Gláucia. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muitíssimo importante nessa internet. Será que realmente tá todo mundo feliz? O que tu acha, amiga? Olha, a gente já tinha começado a gravar esse podcast, a gente tá regravando, então agora esse podcast que vocês estão ouvindo, ele já tem alguns pensamentos afirmados, assim, né? Algumas ideias mais pontuadas do que a nossa primeira discussão. E é aquilo, né? Eu acho que o Instagram, ele é feito pra gente mostrar o que a gente gosta. Ele acabou virando isso, né? Começou como uma rede social de foto, né? Eu lembro lá no comecinho, quando o logo do Instagram era diferente, inclusive, que era foto. Era isso, as pessoas postavam foto da comida, com os efeitos bem duvidosos, foto de paisagem com os efeitos bem duvidosos também, foto de si mesmo, com a língua de fora, né? Aquela vibe meio Tumblr. Se a Raquel quiser colocar imagens aqui, seria ótimo para ilustrar essa época. Mas o foco era postar essas fotos, né? Era registrar tudo. Hoje em dia já não é para isso que o Instagram serve mais, né? Eu sinto que ele é quase uma competição, às vezes. Sim, de quem mostra mais, quem tem mais, quem. Pô. É porque eu tenho essa sensação, sabe? Entrando no meu feed, olha que o meu feed hoje ele é um feed mais profissional do que pessoal, porque eu não uso mais tanto a minha conta pessoal. Mesmo assim, eu ainda sinto que as pessoas estão competindo. E às vezes não é nem competindo pra quem é melhor em alguma coisa, mas competindo pela tua atenção, né? Porque é literalmente isso. É assim que funciona, né? É muita gente, é muita postagem. Você quer atenção, você quer engajamento, e aí pra isso você acaba entrando numa competição. Mas eu acho meio falso, né? Eu até citei no outro podcast que o LinkedIn também tá aí, né, pra provar isso. Não é só o Instagram de rede social que é essa farsa toda. A maioria das redes sociais tá se tornando isso. Sim, e a gente comentou no outro episódio que a gente gravou, que todos estão. E o TikTok no começo ele era bem mais real life, né? Falar inglês aqui pra valorizar. Mas era muito mais a galera, tipo, cara limpa, conversando com a câmera. Como começou a monetizar muito mais e tal, a galera começou a ganhar mais dinheiro e começou a, de fato, virar uma profissão, ser TikToker. Assim como as blogueiras, enfim. Eles começaram a investir muito mais pesado em mídias, enfim. Então virou uma rede social também. Tá virando, né, uma rede social muito montada. E o YouTube, eu acredito que de todos, ele é o que mais tu consegue gerar conexão com os teus seguidores, assim. E aí, isso a gente tá falando olhando de uma perspectiva, tipo assim, de criadores de conteúdo e tal. Mas agora falando de outra perspectiva, porque geralmente criador de conteúdo é o que eu falei antes. O criador de conteúdo, tu procura seguir ou pessoas das quais tu admira, ou pessoas com uma realidade muito discrepante da tua. Porque é divertido ver gente com uma realidade diferente. É igual quando tu vê, sei lá, uma série coreana. É uma outra cultura. É igual quando tu vê, sei lá, coisas da Índia. É uma outra cultura, entendeu? Então, assim, é por Sim. isso que é tão legal consumir coisas diferentes, sabe? Quando tu vê super-herói. É porque é outro lance, tipo, não tem super-herói. Então, tipo assim, é meio isso, sabe?
quando a gente acompanha a rede social de famoso, a gente meio que sabe que é uma realidade paralela. O problema é quando a gente começa a puxar e a se comparar com pessoas das quais nós já convivemos ou que convivemos. Por que eu digo das quais nós já convivemos? E aí entra um ponto muito importante, presta atenção na tia Glau aqui. Quando eu falo isso, eu falo porque, por exemplo, eu e tu posta foto bonita na tua rede social e eu posto foto bonita na minha. Mas a gente tem tanto contato que tu sabe das minhas dores. Então, tu sabe que aquela foto é só um recorte da minha vida e tu sabe dos problemas que acontecem na minha vida. E vice-versa. Eu sei dos problemas que acontecem na tua vida e sei que tu é uma ótima fotógrafa e é por isso que tem fotos lindas. E não necessariamente porque tua vida é um mar de rosas, entendeu? E aí, quando a gente segue aquele, sei lá, aquele parente que tu quase não vê, aquela amiga que estudou contigo, e vocês já não se conversam mais, mas tem carinho uma pela outra. Aquele ex-colega de trabalho. Aí vai lá ver a tua amiga tá, sei lá, casando. Um casamento lindo, maravilhoso. E aí vocês não têm mais tanto contato, por isso tu não foi convidada, e ele pensa assim, nossa, a vida dela tá perfeita. Será? Será que ela não tá assim, ó, ralando o rego pra pagar esse casamento e tá triste, tá cheia de conta? Tá ligado? Não tô dizendo que todo mundo é assim, tá, gente? Eu sempre falo isso aqui, mas é sempre bom ressaltar, porque sempre tem uns desavisados. A gente não tá cagando regra. A gente tá falando da nossa opinião sobre as coisas das quais a gente vê. A gente sabe que tudo é perspectiva, tudo é relativo e existem recortes sociais. Então, se é pra tu encher a porra do saco, sai desse podcast. Mas voltando ao assunto, às vezes a tua amiga tá lá empenhada na dívida. Às vezes o teu colega de trabalho que trabalhava contigo e foi promovido a não sei o que, a super chefe, tu sabe que ele é puxa-saco e que ele só conseguiu aquele cargo porque ele é puxa-saco e não porque ele é competente. E aí tu fica se sentindo menos que ele, mas, cara, tu não é menos competente que ele. Tu só não é puxa-saco, sabe? Tu sabe que aquele parente distante, que, sei lá, tá com uma família perfeita, na verdade a família não é perfeita, porque tua mãe contou que a mãe dele contou que um traiu o outro e eles se brigaram. Entendeu? Mas quando a gente vê só na rede social e a gente não tem esse contato e esses recortes, a gente começa a achar que a vida do outro realmente é perfeita e a minha vida que é o problema. Mas a verdade é que a vida de ninguém é perfeita. Todo mundo tem os seus demônios. E é legal você falar isso, que eu lembrei de uma situação até que eu tenho um colega de escola, assim, né? A gente cresceu junto na época da escola, hoje em dia a gente não se fala mais, mas se segue ali, né, pelo, não sei, pelo quê? Procurei a palavra e não achei. Mas, enfim, ele trabalha na Google, né? Um abraço aí, querido. Duvido muito que um dia esse podcast chegue em você, mas se chegar, né? E no começo eu ficava tipo, caraca, vamos com trabalho na Google, deve estar tranquilão assim, né? Deve levar uma vida muito suave trabalhando na Google, pô. E às vezes você comentou que tem vezes que nem é tudo isso. E às vezes é tudo isso e a gente não é tudo isso mesmo, e tá tudo bem, sabe? Igual ele. Ele é uma pessoa super inteligente. Eu não sou tão inteligente assim. E tá tudo bem. Às vezes a gente tá na merda e é isso. Gratidão. É isso. Um Gostei, beijo. gostei. O episódio pode acabar aqui. Mas é assim, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, desde pequeno. Ele é muito inteligente. Ele chegou lá por mérito Sim, dele. sim. Eu talvez não teria essa inteligência toda, sei lá o que ele precisou pra entrar lá dentro, mas levando em consideração que seja isso, talvez eu não alcançaria mesmo. E ok, É. tá tudo bem. Não são essas as minhas habilidades, né? Então, às vezes ele pode não estar feliz com esse trabalho dele, às vezes ele queria muito mais, eu nunca vou saber. Mas não necessariamente eu preciso me comparar no sentido de que, pô, né, aquilo ali pode ser uma farsa. Às vezes é real mesmo, às vezes você não consegue chegar naquele nível. E às vezes a gente precisa aceitar, né, que não dá pra chegar em certos lugares. E Pelo menos não como essas pessoas chegaram, E né? assim, e às vezes não é nem só de nível, às vezes não é o teu objetivo.
sabe? Porque é louco, porque, por exemplo, eu tenho Nossa, isso aí é bom. uma amiga advogada. Na verdade, eu tenho algumas amigas advogadas. E eu tenho uma amiga específica que ela é muito inteligente. Tipo assim, ela é muito inteligente. Porque ela sabe argumentar, ela sabe formular linha de raciocínio, porque ela é advogada. E ela é muito boa naquilo que ela faz. E aí eu penso assim, nossa, cara, que massa. Eu queria ser tão inteligente quanto a Kate. Aliás, Kate, se você ouvir esse episódio, um beijo pra você. Aí eu queria ser tão inteligente quanto a Kate, tipo, saber formular as frases, as palavras difíceis, as coisas que ela me ensina muito sobre o mundo empresarial, porque a advogada lida com muito empresário e tal, sobre essas coisas. E eu fico, caraca, eu queria muito ter esse conhecimento. E aí eu penso assim, cara, mas eu não quero ser advogada. Pra quê? Tá ligado? Não é do meu interesse ser advogada, não é do meu interesse aprender sobre essas coisas. Sim. Eu só admiro que ela saiba, entendeu? E nas redes sociais não é diferente. Às vezes tu vê assim uma pessoa num casamento lindo, com um filho lindo. Primeiro que ela muito provavelmente não é feliz 100% do tempo, ela provavelmente deve ter um monte de problema. Enfim, deve ter as merdas na vida dela também. Mas, mesmo que seja, talvez tu não queira ter filhos. E por que tu tá te comparando com uma realidade da qual tu nem quer viver? Muitas vezes, né? Sim, exatamente. Eu me comparo às vezes com coisas assim, mais pro mundo do trabalho, né? Porque eu sou professora de trabalho. Mas, vejo um design bonitão. E aí eu fico, cara, que design bonito, eu não consigo fazer um negócio desse. Aí eu fico triste porque eu não consigo fazer um negócio dele. Mas, gente, eu não sou designer, eu não estudei pra isso, eu não tenho Exato, tempo pra você nem é estudar pra isso. designer, gente. Você nem é o seu objetivo de vida. Você quer ser Exato. fotógrafa, maluca. Aham. Exato! Ai, tenho vontade de aprender a fazer design pra fazer um trabalho bonito desse? Tenho, mas eu tenho vontade de aprender a dançar, eu tenho vontade de pintar, eu tenho vontade sei lá, de jogar vôlei, eu tenho vontade de fazer muita coisa, não necessariamente eu vou fazer, sabe? E assim, isso que você falou é legal porque, por exemplo, pô, matemática. Matemática eu já aceitei que eu não sei. É, Não vou fingir que é da minha área. Não vou fingir que, nossa, meu Deus, eu entendo. Não, eu, graças a Deus sei fazer o básico, né? Graças a Deus, porque eu sei que faz muita diferença na nossa é. vida. Mas é isso. Me pede uma conta difícil que eu falo, gente, eu sou de humanas. Vamos pegar uma calculadora, vamos pegar um papelzinho pra fazer a conta, que não dá. E aí, até nisso da advogada, eu também tenho algumas conhecidas que são advogadas, e isso de falar difícil é muito bonito, né? Assim, é, é muito jeitoso, o jeito que elas falam é muito elegante. E aí eu fico pensando, cara, mas ao mesmo tempo, pra se posicionar na internet falando desse jeito, deve ser muito difícil. Sim, deve ser muito difícil ela ser clara, ela ser objetiva, sem ela ser super técnica nas redes sociais, sabe? Então, assim, é vantajoso pra ela? É vantajoso pra ela, dentro da área dela. Porque aí, a partir do momento que, pô, ela precisa entrar um pouco mais pra outra área, fica mais difícil. Pra conversar com o cliente dela, ela tem que trazer pro lado de uma pessoa que é mais leiga, né? Sim, Então, tudo tem seus prós e contras, né? sim, isso é real. E sobre falando, né, tipo, se é todo mundo feliz, a gente já entendeu, a gente já sabe, não é todo mundo feliz na internet, beleza? Essa linha de raciocínio já tá concluída, mas aí a gente entra no ponto de que, pá, será que eu tô sendo a pessoa que tá parecendo que é feliz o tempo todo na internet? Sabe, a gente conversou sobre isso no outro episódio e eu me dei conta de que eu sou uma pessoa um tanto quanto superficial, no sentido de que eu tiro uma foto pensando se ela vai ficar boa pro meu feed e não se ela vai ficar boa na minha memória. E isso me doeu quando a gente se deu conta conversando antes no outro episódio, porque, cara, eu não quero ser uma pessoa superficial, sabe? Eu não quero ser uma pessoa Uhum. que só tira foto pensando no feed, se as pessoas vão me achar legais, porque eu sei que eu sou uma pessoa legal. Eu não preciso que as pessoas que me seguem no Instagram achem isso. Eu preciso que as pessoas que convivem comigo achem isso. Entende? Tipo, eu preciso que a Uhum. Rebeca goste de mim, porque a gente é amiga, a gente conversa todo dia. Eu preciso que a minha mãe goste de mim, que o meu namorado. Não que as pessoas que eu já nem tenho mais contato achem isso, sabe? E aí eu fiquei, cara, sim, eu sou a pessoa que parece ser
super feliz na internet. Isso não no meu Close Friends. Quem tá no meu Close Friends sabe a verdadeira versão do negócio. Mas, tipo, trazer essa reflexão pra você aí que tá escutando esse episódio. Você é feliz o tempo todo? Muito provavelmente não. E o que que passa na sua rede social? E não tem problema você parecer ser feliz, mas é só pra você entender que do mesmo jeito que você não é feliz o tempo todo e na sua rede social você parece ser tão feliz, as outras pessoas também não são. E isso reforça o pensamento que a gente já havia concluído. Exatamente. E até, né, trouxe esse exemplo na primeira gravação que a gente fez, que é da menina que falou, pô, eu não vou expor minha tristeza nas redes sociais. É a mesma coisa que eu parar pra conversar com o porteiro e contar dos meus problemas. É literalmente isso, assim. Você não vai contar dos seus problemas na internet. Não vai. Tem algumas pessoas que acabam abrindo esse lado mais sensível na internet, né? A gente vê gente contando, de caso de doença, de caso de traição, de caso do caralho a quatro, né? A gente vê muita gente se expondo nesse sentido. Mas a gente tem que pensar que as pessoas que pagam de felizes na internet, que não mostram o lado ruim, elas não estão mostrando o lado ruim pelo mesmo motivo que você. Porque não tem graça compartilhar o lado triste. A gente não quer expor o nosso lado sensível na internet. Tanto que, assim, eu gosto muito de escrever. E às vezes eu escrevo coisas muito sensíveis. E tem coisas sensíveis que faz sentido compartilhar, tem outras que não. Eu vi um exemplo ontem da Milena Nóbrega. Ela foi palestrar no negócio da Duda Vieira. E eu acredito que a linha dela de raciocínio tenha sido isso. Eu só vi a frase, mas fiquei pensando sobre a frase, que é: aprenda a expor as suas cicatrizes, não as suas feridas. E isso pra gente que produz conteúdo faz muito sentido. Porque tem assuntos muito delicados que dá pra gente tratar dentro da internet, que dá pra gente trazer de uma forma interessante na internet, tanto de conselho para os nossos amigos que nos acompanham, tanto de reflexão para nossa família, quanto de conteúdo para quem produz conteúdo. Mas tem outras coisas que às vezes estão sensível, tá sensível ainda, não dá pra tocar, não dá pra citar, porque não é o momento, sabe? Às vezes você não conseguiu dissolver aquilo ali, você não conseguiu entender pra que aquilo ali aconteceu na sua vida, do que aquilo ali te trouxe. Outra coisa que você falou do seu close friends é que é doido, porque eu, por exemplo, adoro seu close friends, eu adoro ficar olhando as suas reflexões, adoro. Mas você quer postar só o teu lado, não. A aesthetic é só o bonitinho. Mas pra mim a parte mais legal é o Close Friends. Tanto que quando eu vejo o teu negócio verdinho lá, eu já vou assistir. É um dos primeiros que eu assisto. Porque eu quero saber do que você tá falando, eu quero saber o que você tá refletindo. E você mesma deu esse exemplo, né? Na outra gravação, a Glaucia citou uma menina que postou o look no perfil pessoal dela. Um look toda bonitona. E aí no Dix, que é um perfil um pouco No mais daily, privado ali, né? Um perfil normalmente fechado. No dele, que é um perfil mais fechado, ela postou, pô, tô num rolê de rodeio, a menina nem gosta de rodeio. E no outro Instagram ela tava, pô, lindona. lindona aqui, Foi belíssima. bem isso mesmo. E aí você gosta mais do que tem no dele. E é É. isso, assim, a gente se conecta mais com esse A lado, gente se né? conecta com a realidade, né? Aham, exatamente. E é doido porque E aí a gente tá se comparando. É tipo assim, a gente se conecta com a realidade e a gente se compara com aquilo que é irreal, né? é. Não, isso faz A sentido. gente se conecta com o bastidor da pessoa, mas a gente se compara com o palco da pessoa. Não tem como. É óbvio que o seu Exatamente. palco, o seu bastidor, vai ser diferente do palco da pessoa. Mas você esquece que a pessoa também tem um Sim. bastidor, sabe? É isso. Ai, cara, por que que a gente é assim? Porque eu sou assim também. Eu caio nessas metas. Sabe uma coisa que tem me ajudado muito? Não cair nessas porcaria, porque eu sou muito a pessoa, tipo assim, que tenta parecer perfeitona no Instagram pra todo mundo ali. No meu close friends, beleza. Rebeca sabe a vida real, mas eu compartilho mais das minhas cicatrizes do que necessariamente coisas boas. Geralmente é uma caganeira, é uma reflexão, é um machucado, é alguma coisa assim. Mas Um é um trauma. trauma, direto, eu tô falando dos meus traumas ali. Mas apesar de entender tudo isso, eu não me comparo tanto. Tipo, já me comparei mais. Hoje em dia eu já não me comparo tanto porque a ficha vai caindo. Principalmente pra gente que trabalha com isso. Rebeca citou antes
que dá de pessoas que ela já trabalhou, que depois o brilho sumiu, que viu que a pessoa não era estudo. Então a gente já vai entendendo mais ou menos que aquilo, beleza, que aquilo não é 100% de verdade. São meias verdades que são contadas na internet, porque ninguém é 100% só uma coisa. Todo mundo tem várias facetas. E uma coisa que me ajudou foi parar e olhar na janela. Olha que louco. Parar, tô aqui conversando contigo, a gente parou de trabalhar, eu vou na janela e eu olho a vida acontecendo. Sei lá, 4 minutos. Esse dia eu olhei na janela, minha mãe tava lá na vizinha fofocando. Às vezes eu olho na janela, a Catarina, minha gata, tá passeando pelo pátio. Tem um passarinho voando. E aí eu penso, meu Deus, existe vida para além daquilo que eu tava consumindo. Aquilo lá não é a realidade. Essa é a realidade. E me ajuda a voltar. Isso tem me ajudado muito, sabe? Nem tá encerrando o episódio, mas eu já queria deixar aqui essa reflexão. E o que tu acha disso, amiga? Eu gosto muito disso de olhar na janela, porque um dos fatores daqui de casa pra gente ter escolhido essa casa, quando a gente mudou pra cá, foi porque ela é muito bem iluminada, né? Ela tem muita janela. E aí tem uma janela que é a janelinha aqui do corredor, que esses dias eu até virei a câmera e te mostrei a janela sem querer. E eu adoro, desde antes da gente trazer as coisas pra essa casa, assim, eu já ficava ali na janela, eu achava o máximo ver o cara passando de bicicleta, ver os passarinhos aqui na árvore da frente, né? Esse dia eu tava brisando com Uhum. você falando que é muito legal ver as estações do ano na árvore, porque é uma árvore enorme. Eu vejo outono que elas caem, o inverno, né, que ela tá seca, a primavera que nasce de novo e aí enche de passarinho. E é o máximo, assim, eu me sinto viva. Eu fico tipo, gente, a minha vida existe, como você disse, para além da internet, para além da tela do celular. E a gente, por trabalhar home office, sente muito isso. Mas o que eu vejo é que isso não afeta só a gente que está dentro do home office, isso está afetando todo mundo. Porque dentro do celular é muito mais fácil você ter dopamina, é muito mais fácil as coisas te agradarem, seu algoritmo tá ali para te agradar. E é isso. E dentro da tua rede social tem só o que você gosta, sabe? Tanto que sair de casa pra mim é ótimo. É ótimo. Sim. Eu sou muito antissocial. Normalmente eu não quero nem sair. Mas sempre que eu saio, é bom. Às vezes eu vou ali na minha sogra, que é na rua da frente. E aí eu chego lá e eu fico tipo, gente, tive uma ideia disso aqui, tive uma ideia daquilo lá. Ai, que vontade de pintar. Tanto que, às vezes, dependendo de pra onde eu vou, eu levo as minhas coisas, né? Assim, quando eu vou buscar o Jason no serviço, às vezes eu vou buscar ele um pouco mais cedo, eu levo o Kindle pra ler, eu levo Palavra Cruzada, que eu tava fazendo esses tempo atrás pra ir fazendo, pra, pô, esses minutinhos que eu tô longe de casa, eu não ficar dentro do celular igual eu já fico dentro de casa, dentro do celular, sabe? Pô, já tô longe de casa, deixa eu aproveitar o que tá acontecendo aqui, deixa eu me desligar um pouco, né? Uma oportunidade de me desligar um pouco. Então, é isso. É muito bom olhar para a janela, sair um pouco de casa, respirar um ar puro e fazer coisas que não demandam dela, né? E falo assim, coisas simples, né? Amanhã é dia de faxina e eu pretendo fazer a faxina no máximo, ouvindo uma música, com o celular bem longe de mim. Porque se deixar a gente fica, né? Faz faxina, Uhum. responde um. Faz, limpa ali, responde o outro. Aí entra no Instagram um pouquinho. Aí, vou ver esse negócio aqui. Aí você fica ali 30 minutos no Reels e a louça que você tava lavando você parou na metade. É bem isso. Se tu não trabalha com redes sociais, tenta ficar um tempo sem elas, sabe? Eu acho que essa é a minha dica prática pra esse episódio. Não, na verdade, duas. Primeiro, olhe pela janela. Já deixei essa dica aqui. E segundo, fique um tempo sem redes sociais. Apaga mesmo. Apaga o aplicativo do teu celular, tá É, ligado? Tipo, limita o teu acesso. Se tu não tem autocontrole, como eu não tenho autocontrole, não vou ser hipócrita. Limita o teu acesso. Bota um bloqueio. Alguma coisa assim, né? sim, exatamente. É a melhor solução. Assim, eu vejo que o tempo que eu mais fico longe do celular é quando eu tô interagindo com outras pessoas, quando eu tô fora de casa. Então também procure sair, né? Porque é de fato um vício. E falo que é um vício porque semana passada eu fiquei sem celular uns 2 dias, mais ou menos, né? E, gente, tinha hora que eu ficava agoniada, assim, porque eu queria o celular, eu queria segurar alguma coisa, né? É o famoso, isso aqui já faz parte do nosso corpo.
E realmente, isso aqui já tá fazendo parte do nosso corpo. A gente não consegue ficar sem. Então você vai passar por um processo aí de vício. E já aviso que não adianta trocar 6 por meia dúzia. Não é pra desinstalar Instagram e ficar horas e horas no shorts do YouTube, porque eu faço isso. Tô falando que eu É, faço isso. eu também faço. Eu também faço às vezes. Então, assim, procure outras coisas, né? Inclusive, eu e a Glaucia, a gente tá querendo entrar aí numa função de trocar o tempo de tela por tempo de outras coisas. Né? Que pra mim tá sendo bem difícil. Era pra gente já ter começado, mas eu tô, assim, me escondendo dessa função, porque não tô cumprindo. Mas a ideia é essa, é trocar esse tempo de tela. E começa de pouquinho, não precisa começar de um monte, né? 1 hora menos no YouTube, 1 hora menos no Instagram, né? Pra você que é CLT, que trabalha com horas, né? Que tem um tempo em casa, esse tempo que você tá em casa, tenta ficar longe do celular fazendo outras coisas. Se programa, pô, vou chegar do serviço, vou fazer um skincare, vou fazer uma massagem e ler um livro. Vou fazer uma janta diferente pra mim. Procura outras formas de usar esse teu tempo que você chega do serviço, ao invés de ficar mexendo no celular, gastar isso de uma forma que vai ser melhor. Você vai se sentir melhor depois. Falando nisso, também sobre a questão de, tipo assim, querer a foto perfeita. É, querer parecer perfeito nas redes sociais. Cara, agora um conselho pra mim mesmo, que eu já falei sobre isso aqui, que eu também quero a foto perfeita, vivi lobó. E pra você, recolha-se na sua insignificância, cara. Olha só. Quem liga se eu vou postar uma foto, sei lá, que tá aparecendo um pouco da minha estria, um pouco da minha celulite, o meu cabelo desarrumado, a minha cara um pouco inchada? Sabe quem liga? Absolutamente ninguém. Exato. Então, assim, a gente não é pessoa com milhões de seguidores pra galera tá dando pitaco na vida alheia. Ai, mas vão me julgar. Foda-se, vão te julgar tu estando arrumado ou não, tu estando perfeito ou não, a foto sendo bem enquadrada ou não. Recolha-se na sua insignificância. Lembra que ninguém se importa. E é isso aí, sabe? Posta o que tu que sentir vontade. O que tu acha legal, posta algum momento bonito. E agora eu vou pensar mais nisso também. Pensa. E o recolha-se na sua insignificância serve pra gente também que não posta por medo, tá? Que a Glaucia mandou essa indireta pra ela mesma e eu pego a indireta pra mim num sentido um pouco diferente, que é, pô, você já tirou a foto já tá aí, posta, né? Ninguém tá nem aí, ninguém vai ligar. É, Ninguém tá nem aí. ninguém tá nem aí, exatamente. Foda-se, ninguém liga. Bem assim. É isso. É isso. Um beijo, ouçam nossos outros episódios.